Olá, estudantes, tudo bem? Hoje eu vim fazer a correção dessas atividades complementares, porque na próxima semana nós iremos fazer uma espécie de avaliação para ver como que está o rendimento de vocês durante essas aulas remotas, né? E como a nossa matéria é sobre figuras planas e sólidos geométricos, eu resolvi vir fazer essa correção através de um vídeo. Mas, antes de tudo, eu queria só definir algumas coisas, né? O que, que é uma figura plana e o que, que é um sólido geométrico ou figura espacial? Bom, o que, que difere as duas? É a dimensão, porque enquanto a figura plana ela é bidimensional, os sólidos eles são tridimensionais. O que, que isso significa? Significa que a figura plana é aquela figura que só tem duas dimensões, aquela coisa plana. Quando eu desenho um quadrado numa folha, eu posso dizer que eu desenho uma figura plana. Agora, quando eu pego um dado, ele já vai ter o quê? Três dimensões. Ele tem uma altura, um comprimento e uma largura, certo? Então, são exemplos de figuras planas. Vou até pegar aqui. São exemplos de figuras planas: o triângulo, o quadrado, retângulo, círculo, trapézio, losango. E são exemplos de sólidos geométricos o cilindro, o cone, o cubo, as pirâmides, a esfera, o paralelepípedo. Então, o que vocês podem notar aí? Que enquanto os sólidos geométricos possuem três dimensões, as figuras planas, elas só possuem duas, né? E o que mais que a gente pode observar aí nesse slide? Que os sólidos, eles possuem características. Eles possuem faces, eles possuem arestas e possuem vértices. O que é a face? É toda a parte que molda o meu sólido. O que é a aresta? Então, ó, a face está de laranjinha aí, como vocês podem ver. O que é a aresta? O que está de verde. É o que liga os lados, né, do sólido. E o que é o vértice? É o ponto onde une todas as arestas. E tá de rosinha aí para vocês poderem ver, certo? Então é basicamente isso, não tem muita complicação não. Agora vamos resolver as atividades, né? Que eu tinha proposto aí. Vou fechar essa câmera aqui, mas vou continuar falando, certo? Então, a atividade era essa daqui. Vocês deviam entrar, né, aqui na aula 3. Ó, para mim aparece dessa forma. Aula 3, atividade, e você, instruções, clica na atividade e vocês vão cair justamente aqui. Então, eu coloco o endereço de e-mail de vocês e vamos às perguntas. Bom, a primeira pergunta era para mim montar essa caixa e ver qual é o formato que ela teria ao final. Bom, como vocês podem ver, todas as faces são quadrados. Se as faces são quadrados, quando eu montar essa caixa, eu vou ter o quê? Uma espécie de cubo, né? Porque vai ser como um dado, como a gente conhece, né? Então a gente pode falar que é o cubo. Não seria o paralelepípedo, porque as faces do paralelepípedo são retângulos. A pirâmide é aquela que a gente já conhece lá do Egito, né? Tem um formato de um triângulo. E o cilindro, que é como a latinha de refrigerante, por exemplo, né? Que as bases são circulares. Então, a nossa resposta correta é cubo. A próxima, a forma geométrica espacial que pode ser associada à planificação abaixo. Então, embaixo a gente tem uma figura geométrica espacial, ou seja, um sólido, só que está planificado. Quando vocês montam ela, você tem o sólido, certo? E aí, para mim analisar que tipo de sólido é esse, eu vou olhar para minhas faces e para as minhas bases. As faces são todas retangulares e as bases são todas são pentágonos, né? Por que pentágono? Porque tem cinco lados: um, dois, três, quatro e cinco. Então, onde aparece pentágono aqui?
Aqui, ó, nessa alternativa, base pentagonal. E aqui também. Então, uma dessas é a minha correta. É uma pirâmide isso daqui? Tem o formato de pirâmide? Quando eu dobrar, não vai formar uma pirâmide, né, pessoal? Vai formar um círculo. Não, não um círculo, né? Mas vai formar um prisma de base pentagonal e não uma pirâmide, certo? Agora a próxima. Observando as figuras acima, ou no caso abaixo, qual delas indica uma figura geométrica plana? Bom, o cubo é uma figura geométrica plana? Não, pessoal, porque possui três dimensões. Lembra? A figura 2, o retângulo, é uma figura geométrica plana? Sim, né, pessoal? Por quê? Porque, como vocês podem ver, ela é plana, ela não tem dimensões, certo? A figura 3 já tem dimensão, que é um cilindro, e a figura 4 é uma pirâmide de base quadrada. Então, qual a alternativa correta aqui? Figura 2, que é o retângulo. Próxima. Quantos retângulos formam a caixa abaixo? Então, ele já fala que as faces são retangulares, né? Isso daqui é um paralelepípedo, tá, gente? Porque é uma espécie de caixinha onde todas as faces são retângulos. Então, a gente fala que é um paralelepípedo. Então, quantas faces vai ter? Quando a gente monta a caixa, ó, a gente percebe, tem três lados visíveis aqui e tem outros três escondidos, que é a parte de baixo, a lateral e o fundo. Então, a gente conta com 6 faces. O vagão de trem transporta caixas e, sendo visto através de 3 pontos de vista diferente, né? Então, 3 referenciais diferentes, possui as seguintes representações planificadas. Calcule quantas caixas esse vagão transporta. Então, a gente tem a visão do vagão do lado, de trás e de cima. Então, olhando para esse vagão de cima, quantas caixinhas eu tenho embaixo? Aí eu tenho que contar aqui, ó, no vagão visto de cima. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 vezes. Então, 21. Eu tenho 21 caixas só nessa parte de baixo aqui do vagão. Agora, na parte de cima, percebam, eu não tenho uma última caixa aqui. Então, eu não vou ter essa fileira de 3. Se eu não vou ter essa fileira de 3, eu pego 21 e vou tirar 3, que vai me dar 18. Então, somando 21 mais 18, a gente tem 39. Só que falta ainda a última parte aqui, ó, do vagão. Percebam que nesse caso ela só vai ter 4. Uma, duas, três, 4 caixinhas. Então, se vai ter 4, ela também vai ter o quê? 3 de lado, né? Então, vai ser 4 vezes 3, que é 12. Então, significa que em cima vão ter 12 caixinhas, porque as outras não estarão. Então, somando 39 mais 12, a gente tem 51. Então, a resposta correta é 51. Então, ó, eu analisei primeiro essa, que contém 21, depois eu fiz essa, que contém 18, e depois essa, que contém 12. Logo, somando todas, dá 51 caixinhas. Próxima questão. A figura em destaque é um sólido geométrico que possui. Então, bom, é um sólido geométrico, porque é uma pirâmide, ela tem 3 dimensões. Ela é uma pirâmide quadrangular, o que significa que a base, que a parte que vai no chão, é um quadrado. Agora eu preciso analisar quantos vértices, quantas arestas e quantas faces tem essa pirâmide. Bom, vamos começar com os vértices. Os vértices são os encontros das arestas. Então, são os pontinhos aqui, ó. Esse é um, esse é outro, esse é outro, esse é outro e esse é outro. Então, quando eu somo tudo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 vértices. Eu tenho duas
alternativas com 5 vértices. Então, vamos analisar as nossas arestas, né? O que é aresta? É cada traço desse que liga as minhas faces. Então, eu tenho uma aqui, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, eu tenho 8 arestas. Então, significa que são 5 vértices, 8 arestas e quantas faces? 5, né, pessoal? Porque é que sobrou para mim. Mas vamos contar aqui, ó. As faces são todas essas em roxo. Então, é toda essa parte lá, essa e essa superior aqui. Então, eu tenho uma, duas, três e quatro. E com a de baixo, 5. Então, 5 faces, certo? Essa é a alternativa correta. Um cubo, ele é formado por quantas faces? Pessoal, o cubo é nada mais, nada menos que o dado. Então, quantas faces tem um dado? 6, né? Porque são numerados de 1 a 6. Então, a alternativa correta, 6. Próximo. Identifique abaixo a única figura que não é uma figura geométrica espacial. Ou seja, qual dessas figuras não é um sólido geométrico? É a bola? É o chapéuzinho de palhaço, que é o cone? É os dados ou é o triângulo? Como a gente viu, a figura geométrica ela tem 3 dimensões. Então, a bola tem 3 dimensões, o chapéuzinho do cone tem 3 dimensões e o dado também tem 3 dimensões. O único que vai ter 2 dimensões aí é o triângulo, certo? Então, triângulo é a nossa resposta. Sobre o cone, pode-se afirmar que o cone é aquela que a gente chama de casquinha de sorvete, ou chapéuzinho de festa de aniversário, ou o cone que os policiais usam para impedir que carros passem na rua. Então, o cone, o que vai acontecer? O cone ele tem base circular? Tem, né, pessoal? Porque aonde ele fica no chão é um círculo. Então, aqui a gente já mata de cara, mas vamos analisar. Possui 2 arestas e um vértice? Ele possui, né, um vértice, mas as arestas, ele não tem nenhuma aresta. Ele não tem nenhuma aresta. Então, possui base triangular? Não, porque a parte que vai no chão é um círculo e não um triângulo. Possui todas as superfícies planas? Não, né, pessoal? Não possui todas elas planas. Então, a base é circular, letra A, aqui no caso. E a última questão, que é sobre a panela. O desenho abaixo aparece um objeto comum em todas as casas. Afinal, é com a panela que fazemos a comida do dia a dia. Qual é a forma geométrica que aparece no desenho? Então, a panela, ela é circular. Se ela é circular, ela me lembra o quê? Um cilindro, né, pessoal? Porque o cilindro, ele tem as duas bases circulares, ou seja, a parte da panela que vai embaixo e a parte de cima que vem a tampa são circulares. Então eu considero a panela como um cilindro. Depois eu vou soltar as correções no individual também. O que eu queria hoje mesmo era dar esse foco aqui para as figuras planas e sólidos geométricos. E é isso, pessoal. Boa noite.